Esse era um vídeo que já tá um bom tempo que eu já queria fazer, né? Esse ano de 2024, até eu dando atenção, né, à disputa do título da Supercopa do Brasil. Quem acompanha o canal percebeu que eu tava fazendo bastante de pós-jogos assim, referente ao Palmeiras, referente ao São Paulo, e não dei a devida atenção, como até eu gosto de dar pro Corinthians, né? Falar sobre, criticar quando preciso também, elogiar até seria bem pouco, porque o Corinthians não tem o que ser elogiado, muito, mas muito pouco. Mas eu queria fazer um vídeo para falar exatamente dessa situação do Corinthians. E infelizmente para o Corinthians, mas felizmente para quem não é corintiano, o Corinthians rende, mas rende muita informação, muito conteúdo para sua audiência, né? Tanto para quem é corintiano, para quem não é corintiano, quem deseja o bem, quem deseja o mal. Mas eu gostaria muito de falar sobre o Corinthians e essa derrota na Vila Belmiro por 1-0 não vou dizer que é a cereja do bolo. A cereja do bolo é pegar um Palmeiras, provavelmente o jogo vai ser dia 18 em Barueri, não no Allianz Parque, né? Por problemas no gramado. Perder pro Palmeiras, fechar a trinca, perder os 3 clássicos na primeira fase, se ainda se manter na zona do rebaixamento, que o Corinthians se encontra até o momento, aí sim poderia dizer, seria a cereja de bolo no bolo de merda que é o Corinthians em 2024. Não só 2024, 2023, se não for tão rigoroso, 22, 21, tanto que estamos falando de um grande clube igual o Corinthians, que o último título foi em 2019, já nos adentramos a 2024. Estamos indo ao 5º ano sem o Corinthians conquistar nenhum título dentro de sua categoria profissional, né? O que interessa para tudo e para todos, né? É o Corinthians profissional. E o Corinthians não dá sinais que o Corinthians vai reagir. Então, a situação corintiana preocupa, porque vamos tirar o Yuri Alberto, não tá fazendo gol, é ruim. Tira-se, continua do mesmo jeito. O time continua perdendo, não rendendo. Não, vamos tirar Mano Menezes. Não, a culpa é dele. Tira-se de Mano Menezes. Continua a mesma coisa. O time não rende. Rendeu até dentro do que o Corinthians veio apresentando ou não apresentando. Essa partida contra o Santos foi o que eu achei melhor ou menos pior. Mas então o problema do Corinthians não é técnico. Não é jogador. Ou não somente técnico, não somente jogador. Então, a diretoria, também era o técnico, também era o jogador. Era o Corinthians como um todo. Então, como muitos gostam de dizer, do presidente ao faxineiro, o Corinthians, o problema não é de hoje, é recorrência, é a tal da bola de neve. Aumenta, que aumenta, que aumenta e ninguém quer saber de diminuir. Todo mundo quer sugar um pouquinho do Corinthians, né? Então, muitos achavam que esse Corinthians agora era o quê? Que agora vamos trocar essa politicagem, né? Que nem eu falei, troca o técnico, tira jogador, põe jogador, vai melhorar. Nada. Não, porque saindo o grupo do Andrés, agora vai melhorar. Não melhorou. Piorou? Também não sei dizer. Eu acho que é um espaço muito curto. Um mês de mandato ainda, muita coisa que o Corinthians vai respirar e vai produzir hoje é herança da gestão passada. Então esse Santos 1, Corinthians 0 é só mais um capítulo dos péssimos capítulos que o Corinthians oferece à sua torcida, né? E brinda os adversários com conteúdo também, né? Como já dizia Milton Neves, o Corinthians mais ou menos não me interessa. O Corinthians mais ou menos não vende, a marca Corinthians não vende. Sendo mais ou menos, só vende se o Corinthians estiver ou na merda, com risco de rebaixamento, ou sendo rebaixado, ou sendo campeão, estando num patamar que hoje ocupa um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Mineiro. E o Corinthians não se encontra nem em um e nem no outro. Se tá mais perto de um rebaixamento, do qual eu ainda duvido muito. Mas o Corinthians passar mais um ano sem a perspectiva de título é um duro golpe, sim, para o corintiano. Então, uma coisa que a gente pode dizer, como eu citei um pouquinho aqui atrás, falando que essa derrota, né, mais uma derrota pro Corinthians, 5 jogos, foi, se eu não me engano, 5 derrotas e 1 vitória. Acho que foi na estreia contra o Guarani, em Itaquera, um jogo que o Guarani
não foi muito inferior do que o Corinthians, até deu trabalho. Então acho que é isso que deixa o corintiano mais aflito e até com medo de algo pior, se é que pode ter pior. Pode ter pior. Quando o Corinthians ganhou, não jogou bem. Quando perdeu, também não jogou bem. E nem na vitória e nas derrotas, não se viu nada que pode tirar algo de bom. Não, o Corinthians fez isso, foi legal. Eu acho que a partir disso o Corinthians vai poder colher algum fruto. Não. Então é muita ligação direta, muita jogada destruída. O Corinthians também é muito refém dos medalhões, sendo que alguma parte deles se foram, né? Então o Gil mesmo hoje jogou pelo Santos, venceu o Corinthians. A culpa era do Gil? Somente do Gil? Sendo que Cássio ainda tá... Não, eu sei, calma, corintiano. Cássio ainda tá, mas poderia não tá. Poderia estar fazendo uma transição com Carlos Miguel, né? Eu sei que Cássio, para mim, é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. O maior goleiro é certeza, mas o tempo passa também. Para ele, pro Corinthians. Ainda sustentar um Fagner que nitidamente estava queimando o Mano Menezes. Quando ele viu que ele ia ser substituído, aquele bico que ele deu com a bola assim pra fora. Tipo, dane-se, não tô nem aí pra a situação do Corinthians. Pra mim foi isso. Eu vi essa situação, quando eu vejo um jogador profissional ver que vai sair, dar um bicão pra fora, irritadinho, eu tô bravinho, é a opção do técnico, caramba. Você que se vê com ele lá no vestiário, fechou a porta, a gente se pega aqui, a gente cai no chão aqui, saindo na mão. Mas mostrar pros outros, eu tô bravinho, eu tô descontente. Complicado, né? Então, sendo que é muito mais fácil mandar o Mano Menezes embora do que um Fagner, né? Até por questões contratuais, né? Então, uma coisa que me chama a atenção também é... No time dos Manos, a culpa não era do Mano, né? Então, acho que esse é até o ponto dá pra colocar como o título do nosso vídeo, porque é o time da ZL, o time dos Manos, né? A culpa não era do Mano, do Mano Menezes. Ou não somente, né? Ele tem a parcela dele, sim. Tanto que, como eu citei, o Corinthians, coincidentemente, saiu Mano Menezes, rendeu melhor. Será que os jogadores estavam querendo derrubar o Mano Menezes? Não duvido. Não acredito puramente, mas também não duvido. Mas mesmo assim, com ou sem Mano Menezes, o Corinthians, mesmo produzindo menos pior, o Corinthians ainda é sofrível, né? Então, quer dizer que, mesmo tirando o que desagradava os jogadores, Mano Menezes, o Corinthians ainda continua produzindo perto de nada, perto de zero. Então, quer dizer que o Corinthians sem Mano Menezes é isso aqui. Alguma vontade, alguma habilidade. Teve o Rodrigo Garro, pra mim, numa equipe melhor, poderia produzir melhor, que ele produziu alguma coisa ainda num time sofrível. Ele era o único, pode-se dizer que, tecnicamente, lúcido na equipe corintiana. É o que beira mais, ele parava e dominava a bola, levantava a cabeça, ele olha pro lado, dá vontade de chorar, ele vê o Maicon. É meio complicado. Sim, tá respaldado nas costas dele, tem um Ranieri, bom jogador. Calma, mas bom jogador, que veio do Cuiabá. Bom jogador. Não vou fazer que nem o Mano Menezes lá. Aqui é Corinthians, aqui não é Cuiabá. Não. Eu acho que ele começou a se queimar até por essas declarações. Mas, trazendo um pouquinho pro dia de hoje, até depois de falar um pouco da situação do Corinthians e também falar dos bastidores, né, que é o real motivo desse vídeo, o Corinthians hoje se vê, sim, em maus lençóis. Por quê? Mesmo tirando as coisas que pode prejudicar o Corinthians, na visão dos jogadores, o técnico, não tô gostando dele, vamos tirar ele? Tá, tiraram-se o Mano Menezes, o time não flui, é falta de material humano mesmo. Eu coloquei a escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo. Essa é a zaga do Corinthians, né? Você vê, tirando o Cássio, que ele é ao concurso, assim, está na história do Corinthians. Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo. Seria titular, de verdade, se tivesse outras opções no time do Corinthians? Esse Félix Torres o pessoal fala bastante porque ele tem a chancela de joguei Copa do Mundo pelo Equador. Tá bom. Ranieri, até gosto dele como primeiro volante, né? Lembra, devido às proporções, trazendo um pouco de exemplo pro Palmeiras, o Aníbal Moreno.
combate muito bem, rouba muito bem a bola e sabe distribuir, mas tem as suas limitações. Eu não acho ele tão capaz como eu acho o Aníbal Moreno, né? Mas fica meio difícil falar bem ou falar mal de jogadores do Corinthians, porque o time não ajuda a quem é mais ou menos ou quem é bom poder progredir mais. Parece que o time é ruim, parece que puxa para baixo o que pode um dia ser bom. Continua a escalação do Corinthians, né? Na frente tem o Ranieri, né, que citei ele, Maicon e Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, que eu elogiei, gostei. A estreia efetiva dele, já treinou pelo Corinthians, né? Quem viu treinando diz que é bom, né? Eu vi alguns relatos na internet. É bom jogador. E hoje mostrou, né? Mesmo num deserto, assim, um nada. O time do Corinthians hoje, produtivamente, é um nada. Tem o Wesley que joga bem, mas é aquelas coisas bem pontuais. É o Cássio salvando a vida no gol. Tem Rodrigo Garro com habilidade. Ranieri, então, sozinho na volância tentando segurar o ataque do Santos. Do Santos. Não é do Real Madrid, não é do Manchester United, não é do Flamengo, é do Santos. Tem o Wesley, cisca pra lá e pra cá, tem habilidade. Aí na frente Pedro Raul, Yuri Alberto, não vi diferença. Um tem o cabelo pretinho, o outro tem o cabelo com luzes, não sei. No futebol eu não vi diferença. E o Romero, 100% vontade, transpiração 100%, mas habilidade, a gente olha pro Wesley, tem habilidade. Olha pro outro lado, Cristiano Romero. Rapaz, isso aí, a carência nos faz pensar essas coisas, né? Mas, tá bom, né? Então, mas o Corinthians é isso. É esse time que eu falei. São pontualmente jogadores com algum nível, mas num time de 11, eu citei 3 ou 4, no máximo 3 ou 4, que pode seguir fazendo o Corinthians melhorar. Mas vamos supor, de 11, 4, aí sobra 8, sobra 7, que são sofríveis. Que a gente vê uma escalação, falar um Hugo. Você acha que um Hugo vai representar o quê numa história do Corinthians? Um Caetano, um Félix Torres. Sabe quando acabou o contrato dele, ele vai falar, que saudade de Félix Torres. Eu não acredito, não acredito, né? Então, como eu tinha falado assim, tirou o Mano, né? Eu citei sobre o Mano. Tira-se Mano Menezes que vai resolver, não resolveu, continua não resolvendo, né? Ele é parte da culpa, mas não total a culpa. Thiago Kozlowski, interino, né? Então, auxiliar interino do Corinthians, auxiliar do Corinthians, não da antiga comissão. Treinou o time, botou o time em campo, né? Que o time ainda é de Mano Menezes ainda. E mudou peças, né? Continua ainda deixando Yuri Alberto no banco. Entrou no segundo tempo, caiu, tropeçou na bola, reclamou, chorou, fez beicinho. É complicado. Mas não adianta muito você... tirei o Yuri Alberto, tirei o Mano Menezes do time. Mas você olha pro time, ainda tem Fagner. Ainda tem Maicon. Aí é meio complicado. Tem Pedro Raul, que ele não é a salvação do Corinthians. Pedro Raul e Yuri Alberto, eu não vejo diferença. Não, mas é melhor. Porque você tava colocando tua régua lá embaixo. O Yuri Alberto é fraco, ou nervoso, ou desmotivado, ou o que você quiser. Pedro Raul é um pouquinho mais acima. Não, nada além disso. E eu falei de Thiago Kozlowski, no caso, que é o interino, tá ali. Tá ali, tipo, não vai ser efetivado porque o Corinthians se acertou com o Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, né? E aquele negócio lá do Cuiabá, mas tem que ver quando é que ele vai poder atuar no Corinthians no Paulistão, porque tem aquilo, ele não vai poder assinar a súmula como técnico do Corinthians, porque tem que assinar todos os pingos nos is com a situação com o Mano Menezes, tem que meio que mostrar o Pix, o dinheiro já caiu na conta de Mano Menezes, os 20 milhões, 9 milhões, não se sabe, cada um chuta para um lado, né, mas milhões, até agora provavelmente não caiu. Mas todo mundo quer, e o Mano quer. E o Mano já falou, da forma que eu fui saído do Corinthians, me tiraram do Corinthians, eu não vou reduzir nada, eu quero tintim por tintim, eu quero a vista, eu quero dinheiro. Ele falou que ele não aceita negociação, ele sabe que vai pra justiça, o Corinthians não tem dinheiro hoje pra poder pagar. Não sabe, não sabe como é que vai pagar. Ou sabe, mas não tem, não vai. Então eu acredito que não vá. Então tem que Mano, senta aqui, vamos conversar. Tentar ver outras formas para não ficar tão ruim para você e não tão péssimo pra gente. Falei da parte técnica, vamos pra bagunça, real do Corinthians. Quando eu falo que a bagunça em campo, time fraco, Fagner, Maicon,
Yuri Alberto, e falo... Eu tenho que falar da diretoria do Corinthians também, né? Que é aonde fica o olho do furacão. Eu falei que efetivou, né, o Antônio Oliveira, mas antes disso, o nosso grandioso salvador da pátria, Augusto Melo, porque ele é melhor do que André Negão. Melhor que o André Negão, acho que é o mínimo que a fiel torcida pedia. Tá sendo... Acho que um mês é muito pouco para poder julgar. Mas as pataquadas que ele tá fazendo, as politicagens, né? O populismo que ele tá fazendo, veja ele pegar e bater o pau na mesa. Quem manda aqui sou eu, não sei, eu quero a sua confiança, torcedor corintiano, mas quem manda aqui sou eu. Não. Tem nomes em cima da mesa pro Corinthians poder negociar. O que ele faz? Eu vou marcar uma reunião, vou dar um telefonema lá na Gaviões, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel... A Fiel Macabra, Coringão Chopp, tem que marcar em reuniões porque eu tenho que pedir informação pra eles. Por mais que o time seja da torcida, simbologicamente falando, né? Existe o simbolismo, né? O time é da torcida, o Corinthians é do povo, e o povo, toda essa viadagem, né? Mas, beleza, vamos lá. É da arquibancada pra trás. Quem manda no Corinthians seriam os diretores. Eu digo mandar no caso de pegar a caneta e assinar um contratar, sentar na frente de um treinador, fazer uma entrevista. Que aptidões você tem para poder ser um técnico do Corinthians? Não, eu tenho que ligar, conversar com meus amiguinhos da Gaviões da Fiel para poder... Vocês liberam o Cuca? Não, Cuca não, o Cuca é malvado, a gente não gosta dele. O Antônio Oliveira, é português, hein? O do Palmeiras tem um técnico português e tá ganhando as coisas. Vocês deixam? O Antônio Oliveira a gente deixa. Então vou contratar, tá bom? Não, tá bom, vai, é nóis, vai Corinthians. É isso. O Corinthians se transformou isso de dirigentes populistas, dirigentes que gostam de fazer média com torcedor e torcedor organizado. Se fosse pedir opinião pra torcida, tinha que fazer o seguinte: não pedir só organizado. Poderia chamar os organizados também, mas tinha que chamar o sócio torcedor, que efetivamente que coloca dinheiro no time, seria o sócio torcedor. Você pega o pessoal do plano ouro, plano diamante, os que pagam mais, beleza, senta aí, vamos conversar, vamos fazer um debate, isso, uma live, um chat da Fiel, vamos falar, o que você acha melhor, e por que você quer fulano? Não, esse aqui, não, eu gosto dele, não, esse eu não gosto porque ele fez isso aqui lá, no passado ele fez aquilo, não, no presente ele faz aquilo outro, não. Fui falar com a torcida organizada e graças a Deus eles me liberaram, eu posso contratar o português do Cuiabá. Se isso é o planejamento do Corinthians, coisas que eu tava duvidando. Não vai cair no Paulista. Eu começo a duvidar das minhas convicções. O Corinthians não vai cair no Brasileirão, como eu já falei em outros tempos, porque tem gente pior. Eu começo a querer duvidar das minhas convicções. Por mais que eu ache difícil, mas o Corinthians mesmo tá lutando para que isso aconteça. Não um palmeirense, não um São Paulino que quer. Eu quero que o Corinthians caia. O pior é quando é próprios corintianos que querem que o Corinthians caia. Isso que dói mais. Quando próprios corintianos forçam, trabalham para isso. Principalmente aqueles que estão fora. Fez um péssimo trabalho, aí caíram fora. Então eu vou trabalhar a conta para essa gestão atual ser pior do que eu, para poder ter plataforma, para poder falar mal dela. E quem fica mal é o próprio Corinthians. Você não vai estar ajudando. Não é o Corinthians A e o Corinthians B. Tudo é Corinthians. Então, é muito complicado. Toda essa história começou, né? Não é de graça, né? Agora. O Corinthians está mal agora. Há anos o Corinthians já está mal, mas quando virou aquele boom, o maior patrocínio do Brasil, o Vai de Bet, sem poder rescindir ainda com o patrocínio anterior, não Vai de Bet é milhões e milhões por ano, e no contrato de 2 anos é tanto. Pô, legal, eu fiz até vídeo disso aí, eu até brinquei, falei assim, não, silêncio, não faça barulho, porque Augusto Melo está trabalhando. Não, eu até apoiei, pô, legal, tem que fazer isso mesmo, tem que usar pro bem o nome do Corinthians, mas só que acertou com o Vai de Bet, patrocínio anterior, não sei se era o PixBet, que porra de bet que era, Bet Faria, Bet Savala, não sei o que era. O Corinthians já acertou com um sem pagar multa rescisória para poder sair com outro, para deixar de ter com outro. Que bagunça!
Então, e os caras falaram, não, você quer desfazer com a gente, o patrocínio anterior? Não, tem que pagar a multa de X milhões. Aí teve que pedir dinheiro, sei lá, pro atual patrocínio para poder reincidir o outro. Que bagunça, gente. Que amadorismo. Não é de graça. E também tem a enorme pérola do Rubão, que quando teve esse negócio do boom, do grande patrocínio, em vez de ele focar, eu vou querer ter um planejamento tal, que eu quero que o Corinthians cresça, que o Corinthians volte a ser grande como sempre foi, e seja maior ainda. Não. Ele pega o microfone e fala, agora a farra de Palmeiras e Flamengo acabou. Tipo, o Coringão voltou, o campeão voltou. Olha essas bravatas, né? Mas por que querer colocar Flamengo e Palmeiras, que estão num patamar maior e melhor atualmente, dizendo que o Corinthians vai ser melhor? Tenta o Corinthians ser melhor do que o próprio Corinthians, para depois mirar, olhar para cima, olhar para frente e tentar eu vencer do Palmeiras, passar em administração do Palmeiras, tentar passar de um Atlético, de um Grêmio, do São Paulo, que hoje, não muito, mas está melhor que o Corinthians, de um Flamengo, então nem se fala, de um Atlético Mineiro, de um Palmeiras, mas ficou focando tanto nos outros que esqueceu de olhar para o próprio umbigo. Não olhou. Então não é de graça, né? Então o jogo de hoje torna-se só um detalhezinho, né? A jogada de cruzamento e o gol sozinho lá, quando eu vi a zaga corintiana parada, estática, o santista subiu sozinho, João Schmidt, e cabeceou, a bola passou nas mãos, entre as luvas, entre as mãos do Cássio, para mim foi estereotipado, exemplificado o momento do Corinthians, que o bom momento passa-se entre as mãos do dirigente, do jogador, da comissão técnica, que hoje nem existe. É complicado, muito complicado. Rebaixamento, que eu falei que era algo impossível, eu acho difícil, impossível não está sendo mais. O Corinthians, se está chegando até o fim do poço, se está chegando, parece que o fim do poço do Corinthians não tem fim. Chega ao fim do poço e continua cavando. Daqui a pouco vai chegar no pré-sal, chegar no petróleo, vai atravessar, vai chegar no Japão, do outro lado do mundo. Mas o Corinthians não para. A sua sede de querer afrangalhar, estraçalhar, acabar com a história do próprio Corinthians. O principal rival hoje do Corinthians não é São Paulo, não é o Santos que ganhou do Corinthians, não é o Palmeiras, é o próprio Corinthians. Quando primeiramente os corintianos querem destruir o Corinthians, aí é que tá. Porque em vez dos corintianos se unirem, está dividido em blocos. Se eu tô sentado na cadeira da direção, da presidência, eu mando. Quem tava sentado e saiu, tá contra mim, né? É aquela punhalada nas costas para me fazer mal. E eu sei que se eu sair daqui também, quem for sentar, eu vou fazer mal para esse também. É um vício. É um vício. Então, essa situação do Corinthians não é de graça. E perder de 1-0 pro Santos foi pouco, porque o Corinthians até jogou bem. E com aspas, muitas aspas, jogou bem num jogo que jogou menos mal. Falar que o Corinthians jogou bem é até um insulto aos times que jogam bem. Contra um Santos aguerrido, contra um Santos que teve vontade. O Corinthians também teve vontade, mas esbarrou explicitamente na falta de capacidade técnica. O Corinthians, que eu falei, era aqueles pontos isolados. O Cássio salvando, mesmo que falhou no gol. Eu acho que falhou pela grandeza do Cássio, ele falhou no gol. Mas você viu um Ranieri tentando ser o cão de guarda no meio, sozinho. Um pouco de habilidade com o Rodrigo Garro. Um pouco de lucidez e habilidade e velocidade com o Wesley. Aí você viu um Romero transpirando bicas, suando demais por esse time. Será que vale a pena, né? O Romero deve pensar, aonde é que eu amarrei meu burro, né? Então, pra você ver que hoje Romero é o principal jogador do Corinthians, quer dizer que o Corinthians não está bem. Não é do dia pra noite que o Romero virou um grande jogador. Romero, ele se doou o Romero é isso. Sempre teve doação, vontade. Ele sempre foi limitado. Ele sabe disso. O corintiano, o real corintiano, aquele que olha e percebe, sabe disso. Vangloria por quê? Porque o corintiano sempre dignificou o jogador que honrou a camisa, suou a camisa. Então, isso pra mim que eu falo, honrar a camisa é isso. É o se doar, mesmo não sendo tão capaz assim.
Mas é o tal é a vergonha na cara, dar a cara a tapa, não se esconder. Em campo, não em entrevistas, mas em campo. Romero não se esconde. É fraco, é bem pobre o repertório dele, mas ele entrega vontade, minimamente. Muitos não, né? Então o Corinthians é isso. Então tá no fundo do poço e não se contenta. No fundo do poço e cavando, cavando. No time dos manos, a culpa não era só do Mano.